Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta. Hoje nós encerramos mais um capítulo 11 de João, ultrapassamos a metade do livro de João, né? Episódio número 124, segunda temporada, podcast Entendes o que estás lendo? Como vai você? Muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que tem nos acompanhado, tem compartilhado, tem acompanhado essa explanação bíblica, tem sido um momento muito jóia de aprendizado para todos nós. E é isso aí. Vamos lá hoje, finalizar aqui, continuar esse capítulo 11, um capítulo muito lindo da Bíblia, né? Muito querido. Fala de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, da amizade de Jesus com aquela família de Betânia. Que legal. Vamos encerrar aqui hoje o capítulo 11. E eu te espero no próximo episódio para nós continuarmos meditando no livro de João. Não sai daí, fica até o finalzinho, que hoje a gente vai aprender muita coisa legal aqui no capítulo 11 de João, nesse último episódio. Jesus disse a Marta: "Não te disse eu que se creres verias a glória de Deus?" Quando Lázaro de Betânia adoeceu, suas irmãs enviaram um mensageiro além do Jordão para levar a notícia a Jesus. Se você puder, leia o capítulo 11, depois escute essa explanação nossa aqui, essa exposição bíblica, para você compreender todo o sentido do texto, tudo que você precisa entender dessa mensagem do capítulo, beleza? Então, a resposta do nosso Senhor foi o seguinte: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Não podemos duvidar que essas palavras, ou até mesmo o conteúdo delas, foram transmitidas pelo mensageiro a Marta e Maria. No entanto, antes da chegada da mensagem, ou pouco depois, Lázaro morreu. E sua morte foi seguida por seu sepultamento. 4 dias de luto se passaram e, finalmente, o próprio Jesus foi a Betânia. Marta o encontrou nos arredores da aldeia e ele disse a ela que seu irmão deveria se levantar novamente e que ele mesmo ele era a ressurreição e a vida. Então, o Salvador ele apareceu junto do túmulo de Lázaro lá depois. Era uma caverna e com recesso ali interno que ocultava os mortos da vista dos que passavam pelo lado de fora e estava bloqueado por uma pedra também. Diante dele estava Maria, Marta e uma multidão de amigos de Lázaro, tudo chorando. Mas quando nosso Senhor ordenou aos espectadores que tirassem a pedra, aí Marta interferiu. Ela evidentemente esperava do início ao fim que Jesus fizesse algo para enfrentar seu caso. Embora suas esperanças fossem vagas, foram nutridas por suas próprias palavras, mas agora seus medos prevaleciam contra suas esperanças. Sua fé cedeu ante as exigências dos sentidos, e ela temia a remoção da pedra. Ela começou a ficar incomodada. Ela não suportava olhar para o túmulo escuro e cheirando mal. E quão gentilmente e ainda assim quão solenemente Jesus repreendeu sua incredulidade. Jesus disse: "Eu não te disse eu que se creres tu veria a glória de Deus?" E ele a lembra de tudo que aconteceu entre eles antes. E ela poderia agora desconfiar dele, o que quer que ele fizesse. Por que duvidar de que o poder, a sabedoria e o amor, e mesmo tudo que constitui a glória divina, brilharia em suas ações? Isso foi o suficiente para Marta, e agora ela confia em seu Senhor. Agora ela está em um estado de espírito e coração adequados para lucrar com tudo o que se seguiu. E então, se não fosse assim, nem mesmo a ressurreição de seu irmão do túmulo teria revelado a ela a glória de Deus. Para ela, poderia ter sido apenas uma misericórdia temporal, uma dádiva terrena, talvez questionável,
sem trazer nenhuma bênção espiritual junto com ela. Os milagres, quando realizados, eram meios extraordinários de graça, mas podiam ser mal compreendidos como quaisquer outros meios. Não devemos esquecer que houve homens que testemunharam esse milagre, assim como Marta, cujos corações só ficaram endurecidos pelo que viram: Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Sua vida na terra é a própria imagem da santidade de Deus. Sua cruz é o ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia. Sua ressurreição é o triunfo da graça vitoriosa. Nós vemos que até mesmo o apóstolo Paulo, ele responde que o homem natural ele não consegue entender as coisas de Deus, do Espírito de Deus, nem pode conhecê-las, nem discerni-las espiritualmente. E o Deus deste mundo, ou o espírito da época, ou por alguma luxúria de seus corações, cegou seus olhos, de modo que eles não acreditam. Por outro lado, todo cristão sabe por uma experiência prática que a glória de Deus é uma coisa espiritual, que só pode ser vista pelos olhos do Espírito, seja qual for a maneira pelo qual ele foi conduzido na providência e graça. Ele aprendeu muito, e Deus, que ordenou que a luz brilhasse nas trevas, brilhou em seu coração e abriu seus olhos. Quando, por exemplo, a saúde é repentinamente destruída, ou quando belas perspectivas terrenas são destruídas, ou quando o círculo familiar é rompido e um membro ternamente amado é levado embora, escuridão e tristeza nos cercam de todos os lados, nós tendemos a fazer como o salmista Asaf, no Salmo 77, que disse assim, numa hora de enfermidade: rejeitará o Senhor para sempre? Sua promessa falha para sempre? Será que Deus se esqueceu de ser gracioso? Pobre e frio é o conforto que o mundo pode dar em tal caso. Talvez dizendo ao sofredor que as coisas poderiam ter sido piores ou que o infortúnio é o destino comum do homem. Quão diferentes são as palavras do Mestre. Se tu quiseres acreditar. Cristo fala pelo mesmo Espírito que soprou nos profetas. Tinha falado nos mesmos tons. Os filhos de Deus sempre foram ensinados a olhar para dentro do véu e a andar pela fé. Quem está entre vocês que teme ao Senhor, que anda na escuridão e não tem luz, que ele confie no nome do Senhor e que ele se mantenha no seu Deus, como disse Isaías. Confie nele, e então no escuro, confie nele quando o seu coração estiver doendo. Confie nele quando a simpatia humana ficar aquém de sua necessidade. Ele tem muitas maneiras de providência e graça para mostrar a você a sua glória, ajudando em suas provações com misericórdia, dando-lhe novas descobertas de seu amor, uma garantia mais profunda do que você já teve antes de que Ele é o seu Deus. Assim, aqueles que andam pela fé e não pela vista têm essa promessa de Cristo cumprida a eles mesmo aqui embaixo. Por meio das experiências conflitantes da vida, sejam alegres ou tristes, Deus está sempre se aproximando deles e manifestando-se a eles. Eles podem ver o suficiente de sua glória para torná-los habilmente humildes, gratos, esperançosos, fortalecê-los para o trabalho diário e apoiá-los sobre as provações. Nós vemos que muitos inimigos eles se levantaram contra Cristo ali, até mesmo depois desse milagre da ressurreição, inclusive contra Lázaro e sua família. E o raciocínio dos inimigos de Cristo era sólido o suficiente em suas próprias suposições. Eles argumentaram assim: Jesus opera muitos milagres, o resultado disso será a fé e adesão de cada vez mais um número maior do povo judeu. Isso levará a agitação popular que dará origem a tumultos, manifestações de entusiasmo e talvez fanatismo. Tais movimentos provocarão a interferência das autoridades romanas e tão certo como isso acontece, o Sinédrio será culpado por sua incapacidade, o poder religioso ali, de conter a população.
e os últimos resquícios do governo nacional desaparecerão e a sujeição de Israel então será completa à opressão romana. Então não é possível considerar essa linha de raciocínio como motivada por um patriotismo deles, não. Era por eles mesmos que os principais sacerdotes e governantes estavam preocupados, por eles próprios, principalmente, se não unicamente. E aí nós vemos a figura de Caifás, né? Caifás, o sumo sacerdote, que era um saduceu, que dizem os historiadores que comprou o seu ofício sagrado, ele não poderia nem estar ali, e ele foi nomeado pelas autoridades romanas e atuou nos negócios públicos sob a influência de Anás, seu sogro. Ele era preeminentemente um político, cujo objetivo era a manutenção da ordem existente das coisas e a repressão de qualquer manifestação popular de sentimento, especialmente qualquer sintoma de descontentamento ou desordem. Então a política de Caifás agora era esmagar Jesus, propiciar aos romanos e manter sua própria posição até o advento do esperado libertador. Deixe o inocente Jesus ser sacrificado, né, o que ele falou, mas que a nação seja salva, ou melhor, os governantes, que sempre pensaram mais em si mesmo do que naqueles a quem governaram, em todas as épocas, né? Afinal, Jesus era apenas um e eles eram muitos. Sem se importar com a verdade, com a retidão, com a religião, com Deus, esses líderes degenerados do povo escolhido sacrificaram para a política mundana aquele a quem o Pai havia consagrado e enviado ao mundo. Então, que Jesus deveria morrer por sua própria nação, pelo Israel espiritual, não apenas pelaquela nação. E a essa concepção de Caifás, nós vemos que João, por inspiração divina, ele leu esse significado em suas palavras e relatou isso. Sem dúvida, Paulo fez muito para ampliar a concepção geral mantida a respeito dos objetivos da missão de Cristo na Terra. Ele mostrou como Cristo havia derrubado a parede divisória do meio e feito de judeus e gentios uma nova humanidade. E assim o mistério que estava oculto foi revelado, que a salvação de Deus é para todos, independentemente de raça e privilégio. E o texto deixa claro que nessa visão do cristianismo, João estava em perfeita sincronia com Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Então, que a morte de Jesus deve resultar na união de Cristo com todos os filhos de Deus dispersos. E no versículo 52 é um dos mais sublimes em toda essa bússola de revelação, que não apenas os filhos da dispersão judaica serão reunidos, todos os corações humildes, fiéis, devotos e obedientes em todas as terras estarão sob o poderoso domínio da preciosa cruz de Cristo. Cristo é o chefe divinamente designado da raça resgatada. Nele sua verdadeira unidade será realizada e nele os propósitos benevolentes do Pai serão completa e eternamente cumpridos. Temos ali uns religiosos que não estavam preocupados com as coisas de Deus, né? Que ironia! Será que hoje tem também? Tomara que não, né? Esperamos que não. Deus te abençoe, meu querido, minha querida que tem nos acompanhado. Eu te espero no próximo episódio. Nós estaremos dando início ao capítulo 12. Tem muita coisa legal e a gente se encontra lá para aprender mais a palavra de Deus. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.